3, 4 meses que você não vem, né? Aí a gente vai te ajudando também, se precisar. A hora que começou a gravar, você falou, faz uns 3, 4 meses que você não vem. Nada que um cuspe não resolva, Matheus. Um cuspe viscoso não resolva. Bom, gente, então hoje nós temos 2 filmes que são complementares entre si, lançados recentemente e disponíveis no Prime Video. Os 2 filmes contam a história, a famosa história, né, do assassinato dos pais pela filha e pelo seu namorado, Suzanne von Richthofen. Esse crime que ganhou aí um apelo midiático bem grande, então ele é retratado nesses 2 filmes, a menina que matou os meus pais e o menino que matou, na verdade não está errado aqui, né, produção? É a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais, né? Não, Justo. Leandro? O Matheus, ele começou num clima tão jornalístico assim, eu senti até um quê de Gil Gomes. Gente, total! E aí ele fala um negócio errado já para... Total! Pô, Tava cara, esperando ele falar assim, põe na tela. Não deu nem bom dia, boa tarde, boa noite, já foi direto no assunto. Isso! É isso aí, é isso aí. Foco na notícia. E criticando a produção. Obrigado, Matheus. Não, mas... brincadeira, gente, brincadeira. Não é que eu passei o dia hoje assistindo tutoriais para resolver um problema aqui e eu tô puto, assim, com esses vídeos que o cara começa a falar, tá ligado? Ele quer, e tralaná, e papapá, e porra, poder, né? Bom, então, voltando Corrigido, aqui, corrigido, meu amigo. né? Porra, MTV. Então, a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. 2 atores são mais conhecidos aí no filme. Um deles é o Leonardo Medeiros, que faz o papel do Manchin, né, que é o pai da Suzane. Uma atuação interessante, inclusive, dentro daquilo que o filme entrega. E a Carla Dias, ex-BBB, que faz o papel da Suzane. Acabou com a carreira da menina, ex-BBB, é que você acabou com a carreira da menina. É verdade, né, gente? E eu não sei como que a Carla Dias me decepcionou mais. Se foi no retorno dela do Quarto Branco, né? Com toda aquela questão, né, envolvendo o Arthur, ou se foi na versão 1 ou 2 desse filme duplo aí, né? Eu fico assim, indagando, assim, qual dos filmes que conseguiu trazer algum impacto, assim, de fato, que faça frente ao que foi o caso, né? Eu acho que esse é um dos... Eu já entrei falando, né, gente? Vocês já perceberam, mas eu já entrei falando. Esse é uma das questões aí, porque o crime chocou o país, teve um impacto tremendo. Até as pessoas, tipo, os mais novinhos, tipo, adolescentes, sabem disso, mesmo tendo acontecido há muito tempo atrás. Eu digo isso porque já falei sobre isso em sala de aula, inclusive, e todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo identifica. Foi uma comoção nacional, as pessoas falam disso até hoje. Mas o filme ele não consegue trazer a emoção, pelo menos a mim não despertou a emoção daquele acontecimento.
Eu acho que o filme ele tem uma. Eu não sei se ele é superficial ou se ele tem uma narrativa que não gera essa emoção. Tem algumas coisas legais, assim, de a gente perceber que, de fato, tinham nuances ali específicas das personalidades, mas em termos de formato, é um negócio assim que. Puxa, cara, parece um palíndromo, assim, né? Tipo, parece que são opostos ali. Eu não vi muita graça, assim, na, na, na complementaridade das histórias, assim. Tipo, eu achei elas muito simétricas, assim. E eles falam que eles se basearam nos autos, né? Bom, obviamente eu não li os autos, mas é compreensível que isso tenha sido utilizado como estratégia de defesa. Faz todo sentido. Só que fica tão, sei lá, achei besta, assim. Não me agregou nada em termos do interesse que eu tenho na história. Tipo, do interesse porque o que nos gera mais interesse nessa história é compreender o porquê, né? Compreender o que levou àquilo. E é o que o filme se propõe, porque ele conta a história basicamente até o crime, ele não conta o que aconteceu depois, né? Tem o depoimento lá, tudo, mas ele não fala muito do desdobramento. E em termos de um filme que se propõe a contar o que aconteceu até o ocorrido ali, eu não consegui ver uma densidade ou algo que me despertasse alguma curiosidade ou algum esclarecimento sobre o que aconteceu. Eu já fiz algumas pesquisas, já faz um tempo, inclusive, sobre o ocorrido e tal, e situações que depois aconteceram com o irmão da Suzane e tal, né, que foi o grande ônus dessa história toda, eu acho que foi esse menino, né? O grande prejudicado da história toda, o maior prejudicado para mim foi o menino, porque o menino ele simplesmente assim, né, teve a sua vida completamente modificada de uma forma muito radical e muito pesada. Então é isso, essa é a conclusão que eu tirei do filme, de que ele não trouxe novos elementos em termos de estética, em termos de narrativa, ou em termos de informação mesmo sobre o caso. Ele não é como, por exemplo, foi a série da Elise Matsunaga, né? Que está disponível no Globoplay, é isso, gente? Netflix. Netflix. Legal. A série da Elise Matsunaga puta, cara, é muito legal. Porque a gente consegue ver o depoimento dela, obviamente, aquilo tem vamos dizer assim, um lado político, entre aspas, da história, né? De mostrar a visão dela, aquilo dá para perceber que existe essa intencionalidade também de tentar reverter um pouco a opinião pública sobre ela. Existe uma questão de gênero envolvida que a série explora bem e, é, e tem muitos novos elementos, né? Tem uma boa narrativa, se aprofunda nos porquês. Claro, é uma outra linguagem, né? Um documentário, uma série, mas são dois crimes que eu acho que são os mais conhecidos aí, tipo, nos últimas décadas no Brasil, e que foram retratados em produtos audiovisuais de formas muito diferentes. É isso. Fernando, o que você tem a nos dizer? Não, eu quero ouvir vocês. A gente está esperando o do Lázaro, né? Eu estou esperando o próximo do Lázaro, essa é a verdade. O Lázaro Não, foi esse ano aí. Falem vocês, fala você, Vi, ou Lê. Eu ainda tô. Eu tô ainda digerindo ainda o que o Matheus falou. Porque. Não, sério, porque eu achei assim. Eu acho que vai ser um massacre aqui hoje, mas eu quero ter certeza. Vai, fala você, Levi, depois o Lê. Eu quero ouvir vocês primeiro. Tá bom. Eu também achei os filmes
pouco inventivos, a lógica de fazer filmes como se fossem espelhos um do outro problemático de alguma forma. Eu achei interessante a proposta. A proposta de ter 2 filmes com 2 visões, eu achei legal. Falei, porra, isso aqui é inventivo, digamos assim. Eu nunca tinha visto essa escolha de 2 filmes com 2 visões, cada uma do seu lado. Gostei de ter o mesmo tamanho do filme, os 2 filmes têm a mesma 80 minutos, os 2, até por conta dessa lógica de espelho, né? Eles contam a mesma história sob 2 aspectos. E eu também acho que o filme não agregou mais do que a gente já sabia, porque a gente estava vivo e viveu esse momento do julgamento, da morte que aconteceu, né? Então a gente viu todo o aparato midiático, né? Que é uma coisa que nem aparece no filme. Isso é absolutamente deixado de lado. Não há nada sobre como isso afetou a população de alguma forma. O filme se baseia exatamente igual o Matheus falou. Eles pegaram os autos dos depoimentos e refizeram os depoimentos durante o filme. Então, como proposta, eu achei legal. 2 filmes, 2 visões apartadas, totalmente isoladas uma da outra. Porém, realmente, o filme fica faltando algo, parece, né? A visão dela, da Suzane, culpa sempre o Daniel e o Daniel culpa sempre a Suzane. E que era esperado, na minha lógica, antes de ver o filme. Falei, um vai ser falando que ela me forçou a matar os pais e o outro vai ser ele me corrompeu de alguma forma para matar os meus pais. E eu achei interessante, para falar a verdade, tá? Gostei. É uma obra-prima? Claro que não. Acho que todo mundo está de acordo com isso. As atuações da Carla Dias não achei nem tão ruim assim, Matheus. Você já veio com as pedras na mão? Porque eu acho que ela consegue colocar essas 2 lógicas, né? Puta, aqui eu sou a menina boazinha, a CDF, a melhor aluna da escola, e acaba se envolvendo amorosamente por esse cara que é um malandro, de família mais simples. E eu tenho aqui todo esse reinado, meus pais ricos, meus pais são também carinhosos de alguma forma. E quando vai para o outro lado, ela é uma pessoa perturbada de alguma forma. Não vou nem falar de ismos, né? Mas ela é perturbada ali por conta de tudo que ele acaba falando ali. E que daí isso não se a gente não sabe a verdade. Acho que o que fica faltando é isso. Por mais que a gente não vá saber a verdade, eu acho que também essa busca é uma busca muito mais que a gente busca um conforto para ter uma resolução do caso. O fato é, os 2 mataram os pais, né? Os 2 mataram eles lá, o Manfred e esqueci o nome da mãe agora, mas tudo bem, morreu. A Marísia. Eles morreram por pauladas pelos irmãos Cravinho. Aí, como isso chegou lá, é até uma pergunta que eu vou fazer depois. Vocês acreditaram em uma das 2? Porque eu não consigo acreditar nas 2. Eu consigo acreditar em parte das 2. E eu fiz um quebra-cabeça na minha cabeça mesmo. Me parece que as 2 versões são verdadeiras, de alguma forma. As 2 parecem falsas e as 2 parecem verdadeiras. Por isso que eu acho que a atuação dela, uma é super overreacting, assim, ela tá super tipo, cagando, né? E no outro ela é tipo a recatadinha do, né? A recatada do lar, né? Dona do lar. Que é a pessoa boazinha, bonitinha, que é toda indefesa. Então eu acho que ela tem essa personalidade. Acho que ela é um personagem mais complexo de analisar do que o Daniel. O Daniel me parece esse cara mais família, um cara mais bonzinho mesmo, me parece, pelo menos, de alguma forma. Pelo menos foi como eu vi os 2 personagens principais. Eu acho que ele é um cara mais... que ele foi mais manipulado do que ela. Mas aí foi uma percepção minha sobre o que está disposto ali no filme. Foi o que o Matheus falou, eu não estava no julgamento, eu não olhei os autos, eu não vi as reconstituições... a gente não tem nem detalhes sobre essas coisas, né?
E o fato de esses filmes de crimes reais, a gente fica esperando a ação, né? Porque, infelizmente, o ser humano, ele é sedento do sangue, né? A gente é tipo vampiro mesmo. E eu não vi a morte, eu não vi o sangue, eu não vi tipo, a reação no enterro, que é uma coisa que a gente tem na memória. Eu, pelo menos, tenho na memória como ela ficou e como ele ficou. E é uma coisa que não mostra no filme. Então, assim, ficaram muitas lacunas. Eu acho que é uma ideia legal, mal executada, e é algo que vai certamente acontecer outras obras do audiovisual sobre esse caso. Também acho que talvez um documentário seja melhor. Essa visão podia ser legal numa série. Cada hora mostrar uma visão, e entrando mais em minúcias mesmo, para a gente fazer esse quebra-cabeça mesmo. Então, assim, eu acho problemático para início aqui da conversa, mas eu acho que como entretenimento é legal. É legal porque, assim, é um crime que a gente viveu. Porque se é um crime lá dos Estados Unidos, a gente está lá vendo, a gente não tem a gente acha legal, a gente acha interessante, a gente consome. Netflix tem lançado, todo mês tem uma série de true crimes aí, um negócio absurdo que está tendo e o que dá né, as pessoas consomem mesmo. E só porque é nosso a gente não vai fazer, eu acho que é interessante fazer. Eu gostei do formato, igual eu já falei, e acho que talvez seja a única coisa que eu realmente gostei. A ideia, né, não como, mas a ideia eu achei muito legal. Mas, a princípio, eu tenho isso para falar. E você, Leandro? Porque o Fernando tá guardando todas as minúcias dele para falar. Bom, vendo o filme, o que vocês falaram, eu acho que, de fato, os filmes, né? Vendo os filmes, vendo o que vocês falaram, o ponto positivo são os dois filmes, né? O fato de ter duas versões. Duas versões, querendo ou não, são as duas versões das pessoas que estavam mais envolvidas no crime. Porque quando alguma coisa é tão midiática, né? O júri popular se impõe tanto, você acaba tendo muitas versões e nenhuma é verdadeira, né? Então, de certa forma, eu também não vou cobrar que a versão da Suzane ou do Daniel seja verdadeira. É só a versão deles. Então, isso é um ponto positivo do filme. E eu acho que é um caldo que sobra, porque o filme que a gente está falando, os filmes, às vezes eu vou falar no singular, mas são dois filmes, né? É um filme que está tendo grande audiência e vai ter grande audiência de todo tipo de brasileiro. E talvez até o filme vá para fora. Então eu acho interessante no sentido de que as pessoas vejam e sintam que não há uma história única para uma situação dessa e para nenhuma outra situação. Então, quando você está ali no papel de juiz, que a gente se coloca no papel de juiz, né? Quando acontece um crime desse, isso vem a nós, isso é esfregado assim nas televisões, em todos os jornais, o tempo todo, a gente se coloca no papel de juiz. E a gente cria também uma versão baseada no que a gente ouve e no que a gente escuta. Né? Então, acho que não é ali Acho que dificilmente uma pessoa deve ou pode se colocar no papel de eu defendo esse ou aquele. Não, a culpa é dela, a culpa é dele. Porque não é isso que os filmes colocam, né? É uma outra coisa. Então, esse é um ponto positivo do filme. Os pontos negativos, eles estão todos, eu acho que numa outra camada. Acho que é a camada mesmo das escolhas cinematográficas, vamos dizer assim, das escolhas de narrativa, como vocês falaram.
E isso não chega a todo mundo, acredito eu. Isso chega a uma pequena parte. O que chega mesmo é o que está sendo contado ali num primeiro plano. E o Matheus, ele coloca uma coisa muito problemática na primeira fala dele, bastante, que é dar... como é que eu vou dizer? Dar esse encargo a uma obra de ficção, que eu acho que a ficção ela não tem a função de trazer mais informações sobre um caso. É um terreno um pouquinho diferente, sabe? Eu não posso olhar aquilo dizendo que aquilo vai me dar informações sobre o caso da Suzanne von Richthofen. Eu acho uma maneira errada de olhar, né? Ou uma maneira, para não dizer errado, que é uma palavra forte, é uma maneira perigosa de olhar. Uma obra de ficção que é baseada num fato real, né? A expressão fato real é problemática, né, para os gramáticos, mas eu acho que é isso. Será que a gente pode usar a ficção nesse sentido e num caso que é tão terrível, assim, que chocou tanta gente, choca tanta gente, usar a ficção para trazer outro ponto de vista sobre a história? Ou é só olhar mesmo, sabe? Eu não sei, é um terreno difícil, bem difícil. E o Matheus coloca esse problema na primeira fala dele. E agora? Eu acho que é isso que eu tenho para falar, gente. Eu não vou ficar falando aqui da atuação da Carla Dias, nem no BBB, nem no filme, nem nas Chiquititas, nem no Clone. Né? A carreira dela... Inshallah. Mas eu deixo aqui minha contribuição e espero a contribuição do Fernando, que está fazendo um suspense. Não, eu imaginei, eu queria ouvir vocês, porque eu imaginei, não imaginei que, primeira parte, nem imaginei que o Matheus iria vir hoje, para começo de conversa. E se viesse, eu não sei qual seria a opinião dele, mas que bom que ele veio e que ele não gostou. Mas o Vi e o Lê, e você, Lê, eu acho que não gostariam do filme normalmente, porque vocês têm um gosto refinado e tal. Mas acho que para vocês, tá meio que ok o filme, assim. Quem massacrou o filme foi o Matheus, que já começou colocando o sarrafo lá embaixo, chutando todo mundo. Quer dizer, ele não aparece nas reuniões, nas nossas lives, e quando chega, já chega batendo a porta, assim, sabe? Tipo, não tem nem falou bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia, que é o nosso bordão. Sabe? Mijando de porta aberta. Velho. Então, mas a minha impressão geral do filme é que, assim, eu vou falar, por mim eu gostei, tá? Vou defender até o final a minha opinião. Por quê? Primeiro é porque, assim, um filme que coloca Radiohead, o Rapa e, por que não, o Marginal Alado em sua trilha sonora, já tem alguma vantagem. Para mim, já tem alguma vantagem. Né? Eu gostei bastante, achei a trilha sonora interessante, porque não é uma trilha sonora direta do Radiohead, por exemplo, é uma versão tal. Várias coisas. Me surpreendeu a atuação em si, sabe? Da Carla Dias. Eu não cheguei com a impressão de que... eu cheguei um pouco com preconceito, claro, assim, mas assim, eu entrei no filme depois de 15 minutos, assim, sabe? Depois de 15 minutos eu já estava no filme, eu comecei a entrar pelo menino que matou meus pais, e essa é uma questão que a gente pode levantar depois, quer dizer, nossa avaliação seria diferente se a gente tivesse começado pela menina, quer dizer, ver um filme ou outro antes, sem saber da história, muda o nosso veredito? Não sei, é uma questão, assim.
Beleza. Não, né? Não tem diferença, né? Eu gostei do Leonardo Bittencourt, que fez o Daniel também. Gostei da atuação, assim, da atuação dos dois. Achei convincente, achei boa. Eu sinto que há entre a gente, e aqui eu falo isso de forma geral, nós brasileiros, o crivo fica mais fino, sabe? Quando a gente julga o Brasil. Saca? A gente vê várias produções aí de true crimes dos Estados Unidos e de outros países. Nossa, são geralmente muito boas. E, tipo, não é tudo isso também, sabe? Tem uma ou outra que se destaca, mas assim, na boa. Não estou querendo colocar o Brasil no mesmo patamar de produção de cinema dos Estados Unidos, mas assim, eu não sei, para mim é um filme que eu acho que vai fazer muito sucesso. Eu imagino que esteja fazendo, porque eu coloquei agora aqui procurando sobre o filme e falou, meu, sucesso na Amazon Prime, tá todo mundo assistindo e tal. Então tem o lance do brasileiro ver cinema, que é uma coisa que a gente sempre toca aqui, né? Nós não vemos cinema e tal. Então, eu acho que é um filme bem feito, cara. Eu gostei da condução do filme. Acho que a verdade está em algum ponto aí no meio, sabe? Acho muito pouco provável que o Cravinhos não tenha... O Cravinhos seja o santinho da história, como o Vi curtiu, acho que é mais verdadeira a versão do Cravinho, eu não sei, eu acho bem pouco provável de que ele seja o santinho, tá ligado? Eu acho que ele não era. Porque, assim, tem na versão dele, que ele é o santinho, a Richthofen que dá maconha pra ele, leva ele pra cama, aí ele fala, quando ela vai pegar, a Suzane vai pra cima dele, não, que isso, pô, caralho. Ninguém faria isso, sabe, Suzane? Não, mas eu vou só intervir, porque Fala. colocar a maconha como responsável pela morte foi uma das coisas mais anti-ciências possíveis. Porque parece que se não tivesse a maconha, eles estavam tudo bem, eles estavam vivão até hoje, velho. Isso é verdade. Isso maculou um pouco a imagem do filme, no meu entender, de maconheiro. Mas, de forma geral, gente, eu acho que... Vou entrar um pouco no filme, porque acho que vocês talvez só tocaram na superfície e passaram as impressões. Eu acho que a família da Suzane era mais ou menos aquilo mesmo, aquela família escroto. O Leonardo Medeiros é aquele pai escroto. Me pareceu muito mais ser isso, saca? Mano, eu me identifiquei muito com a família do Cravinhos. Parecia minha mãe e meu pai aqui em casa, tá ligado? É a mesma vibe de meu irmão. Tive identificação clara, assim, sabe? Falei, mano, essa é a minha família. É disso aqui, daqui que eu venho. É isso aqui. Não foi esse filho da puta que matou. Essa filha da puta que colocou na cabeça dele, que entrou na mente dele e fez o cara matar os pais dela, que era uma bosta, sabe? Eu não sei, eu fico com essa leitura, assim. Eu queria ouvir mais vocês, até pra gente... Mas eu acho que isso é problemático, porque a gente não consegue nem criar uma empatia com os pais mortos. A gente cagou pros pais mortos, essa é a grande verdade. Então, assim, a gente não tem nenhuma empatia, porque nenhum dos dois filmes passa um pano pra família Richthofen, no caso. Então, entre aspas, foda-se, tinha que matar mesmo esses dois arrombados. Me parece um pouco isso. E na boa, absolutamente contra isso, mas parece. Mas se não passa pano, é porque não tinha pano a ser passado, entendeu? Não, é por isso que eu acho que a versão dos Cravinhos né, do Daniel, no caso, me passa um pouco mais de empatia por conta desse núcleo familiar que você falou. É um núcleo familiar muito mais amoroso, muito mais carinhoso. Que não, por mais que o Christian é o cara que fica sempre na margem, né? É o marginalzinho, já tá fazendo os rolezinhos. Se eu tivesse que culpar alguém do filme, eu ia culpar o Christian, porque ele é o cara mais obscuro. E ele, entre aspas, ele só entra no final na hora de matar. Porque ele chega lá, nunca chega na hora, ele nunca tá lá no momento, ele aparece só nos becos, eu vou lá pra minha goma, ele usa umas gírias,
nos dois filmes. Então, ele me parece o Maninho, sem querer também pré-julgar o Maninho, que é. Porque mas pareceu um pouco isso. O Christian me parece o cara mais marginal do filme. E isso é problemático, porque ele não tá no filme em nenhum momento. De toda forma, o irmão da Suzane, ele tá também sempre junto. Me parece que ele sabe de tudo, de alguma forma. Talvez não saiba do crime em si, né? Porque, pelo menos, de tudo que a gente já sabe, eu acho que também tem essa proximidade do caso real, né? Da história que a gente acompanhou pela mídia, né? Não é o caso real porque a gente não estava lá. Mas o que a gente acompanhou naquele momento, lá em 2002, então vai fazer 20 anos já, a gente tem isso muito claro ainda na mente. É esse o caso da criança do Nardoni. A gente tem essas coisas ainda muito vivas na nossa mente. A gente criou um ranço, um ódio, um problema mesmo, né? Um problema. Porque o Brasil não tem esses caras que chegam atirando dentro de uma escola. A gente não está acostumado, entre aspas. A gente está acostumado com uma violência diária, não com uma violência extrema nesse nível, né? Então, a gente, quando tem poucos casos, a gente cria essa conexão. Mas, a princípio, é isso. Eu acho que, assim, os pais, e o Leonardo está muito bem, a Zimmermann também está muito bem no papel dos pais mortos, e o Augusto Madeira, que é o pai do Daniel, ele é ótimo ator. Ele é um dos caras que eu mais gosto de ver assim, no cinema nacional recente também. Acho ele muito bom ator. E ele também me passa que esse cara, puta, mó legalzão. Essa família é a família foda, gente boa. E aí eu quero trazer até um problema. As diferenças sociais causaram esse problema de alguma forma. Sei lá, a gente já deve ter vivido diferenças sociais em relacionamento. Eu vivi já. E sempre tem esse tipo de problema mesmo. Puta, ele não é tão bom para você. Ou o contrário, você não é tão bom para ela. E esse é um tipo de reação que vai gerando um ódio mesmo e vai criando uns vales no relacionamento que não vou falar, eu já quis matar meu sogro ou sogra. Não é isso. Mas todo mundo já falou, puta, que merda tô fazendo esse relacionamento? Sei lá, acho que todo mundo já deve ter vivido isso em algum momento. Sei lá, só talvez um celibatário não, mas em geral, todo mundo tem algum. Porque ninguém. É da mesma classe social. Nunca vai ser uma família igual a outra. Então, barreiras entre famílias sempre vai acontecer, sempre vão existir, mas ali realmente tinha uma diferença grande, né, socialmente, porque ela tinha que estudar para entrar na São Francisco. E o pai era super exigente com aquilo, pagava karatê, pagava judô, pagava natação, sei lá. Ela tinha todas as possibilidades, e ele não, ele queria viver do aeromodelismo. E ele era muito bom naquilo. Então, essa pressão também em cima da Suzane, de forma alguma eu falar que justifica, mas eu consigo entender mais o lado do Daniel por conta disso. Porque, de toda forma, por mais que ela tenha sofrido toda a pressão do planeta para ser a mulher perfeita, a Barbie, e ela tá ali numa rejeição mesmo aos pais, isso jamais justificaria a morte, mas eu entendo mais esse lado dela, de ela ser muito mais problemática de alguma forma, mentalmente, né? Não sei nem daí. O Matheus pode falar melhor a psicopatia, talvez, mas eu não. Eu entenderia muito mais ela manipular do que ele, de alguma forma, manipular o rolê todo. O filme não deixa isso claro e não é a proposta do filme. É igual o Lê falou. Eu concordo com o que o Lê falou. O filme não se propõe a dar respostas. Ele está ali para mostrar uma narrativa do que estava nos autos. Por isso que eu também não rechaço o filme 100%, mas não é um filmaço. É só. Eu fico tipo, o filme é ok. São dois filmes ok, né, na lógica. Bom, eu vou tomar a palavra aqui novamente para fazer a minha réplica aí, né? Não, na verdade, assim, engraçado, né? Eu vi o filme e eu sonhei com o filme. E, para falar a verdade, achei um pouco perturbador, assim.
Eu acho que isso me irritou um pouco, por não ter sido assim exatamente um filme com a profundidade que eu esperava que poderia ter sido, e mesmo tempo e mesmo assim tendo sido perturbador. E talvez seja isso mesmo que seja perturbador, né? O fato de que mostrou o que é, né? Assim, mostrou, vamos dizer assim, mostrou versões, cumpriu o papel de ficção, como o Leandro falou, tudo, assim, né? Eu acho que, de fato, porra, eu não sou realizador, né? Para chegar e dizer assim, né? Nossa, pô, que produção, pô, pelo amor de Deus, né? E nem acho que a Carla Dias tá mal, não. Acho que, Deu eu pra acho trás, que. Matheus. Fala de novo agora. Não, Joga na não, cara não, dela. não. Tá Eu acho que regando, cuzão? Tá foi regando? mais Tá regando? foi mais assim. Como disse certa vez em uma entrevista, aquele escritor que vocês sabem que eu gosto muito, você pode dizer uma coisa e pode dizer o seu contrário na sequência, né? Assim, eu acho que quando eu comecei a falar, foi também uma forma de trazer o filme, assim, né? E, e tem muitas arestas, né? Por isso que dá muito pano para manga. Porque apesar do filme talvez não ter tanta, vamos dizer assim, profundidade, a gente consegue extrair várias arestas aí da coisa, né? Uma delas, por exemplo, que o Vitor trouxe, que eu acho bem massa, é a questão dos pais da Suzane. Na versão da Suzane, os pais dela, tipo, o pai é um pouco chato, mas não chega a ser assim tão chatão quanto era a versão do Daniel. Tipo, o pai dela não abusa dela na versão dela. E isso é fundamental, porque é como se fosse uma espécie de vingança, né? O que o Daniel estaria insinuando é que teria sido uma espécie de vingança. E, e a gente acaba não tendo muito acesso a isso, para falar a verdade, porque, né, na forma como é construído, a gente não consegue conjecturar, né, nesse sentido, assim. Mas, por outro lado, o que eu acho interessante, assim, é porque eu acho que acho que esse tipo de tema e esse tipo de assunto me gera um faniquito analítico, assim, da coisa, né? Então, por exemplo, a família do Daniel, ela é retratada como uma família bacana pelos dois, né? Tipo, não há muitas mudanças, o que é algo que nos talvez sugira de que é mais próximo do que era a realidade. O menino, o irmão da Suzane, também os dois, ele aparece como um cara que gostava muito do Daniel, que era muito introspectivo e que tinha uma dificuldade ali de se relacionar. E então há uma constância ali, né? É o que reforça para mim a ideia de que o garoto realmente foi a grande vítima de toda a história, né? Assim, no sentido das consequências. E tem uma outra coisa que eu acho louca, que é a Suzane e o irmão. E isso é uma coisa que a gente às vezes não tem essa dimensão, né? Mas eles tinham muito dinheiro e viviam de uma forma, um padrão muito alto. E a bolha é tão grande, assim, que, tipo, isso é uma coisa que até a Clarice comentou, né, quando ela assistiu comigo, que a Suzane e o garoto, eles parecem não ter amigos, né? Não cita em nenhum momento amigos, né? Não entra essa sociabilidade de amigos no filme, assim. Isso não aparece muito. Porque parece que o filme também quer fazer um pouco a cronologia dos depoimentos, né?
Então, isso também é uma aresta que fica aí, né? Porque você imagina, né? Num nível social que eles viam, talvez houvesse ali uma restrição tão grande daquelas coisas de família, que tem aquela coisa do medo da contaminação, e entra isso, contaminação entre aspas, né? E isso entra, obviamente, na luta de classes aí, né? Vamos dizer assim, que é colocada pelo filme. E que nos sugere uma última aresta aqui, que é a questão das contradições sociais, que, tipo, o Daniel, ele não é um cara pobre exatamente, né, gente? Assim, pelo menos, né, o que a gente já pesquisou, o que a gente vê também no filme, o cara tinha como hobby o aeromodelismo. Porra, assim, não precisa dizer muito mais, assim, né? Tipo, é um bagulho elitista e provavelmente existia ali no Daniel também essa vontade de ter mais dinheiro, de ascensão social. Isso, cara, tendo isso sido um motivador ou não, isso existia, cara, porque é óbvio, assim, né? Tipo, um cara que não tem tanta grana praticando o aeromodelismo, sendo tão bom, inclusive, como aparentemente ele era, fica uma pulguinha atrás da orelha. Agora, para fechar, tem sempre aquele dilema, né? Que é o dilema fulcral assim, da coisa. Para um crime dessa natureza, que não é um crime, vamos dizer, por motivação social, quero dizer assim, no sentido. Não é um. Não teve uma situação de roubo, né? É uma motivação pessoal, assim. Existe uma pessoalidade ali na coisa. Você pensa assim, é muito mais sugestivo você, vamos dizer assim, entre aspas, matar sua mãe, seu pai, seu irmão. É muito mais sugestivo você matar alguma pessoa próxima do que uma pessoa que você não conhece. Se você for pensar, porque você tem um laço com ela. Você tem um laço simbólico com ela. A não ser que você entre numa situação de fato de psicopatia ou de. Tipo, que você vai entrar nos esquemas de, tipo, sei lá, assassino em série ou coisas do gênero, assim, que o cara tem ali um fetiche, uma coisa, né? Enfim. Que a gente sabe que é muito menos frequente, inclusive, do que essa situação, assim, tipo, de um filho matar os pais, ou vice-versa, etc e tal. Porque existe um laço, né, cara? Então, esse laço é o que nos intriga, na verdade. Porque parece que tem algo na família e parece que a Suzane não era exatamente feliz. A gente não sabe se isso tinha a ver com o modo de vida da família, com o abuso ou com algum tipo, sei lá, né, de patologia ou transtorno de personalidade que a Suzane eventualmente teria. Ao mesmo tempo, a gente não sabe até que ponto o Daniel. É, porque assim, você pensa, tipo, será que o cara acreditava de fato que eles iam ficar com a herança e que ia ficar tudo bem? Me parece de uma passionalidade muito grande, assim. Mesmo você sendo jovem, assim, você imagina, pô, vou matar os pais da paulada, e aí? Vai ser preso, cara, porque, tipo, tem que ser muito burro, assim. Talvez ela não tivesse tanto traquejo, mas eu acho muito difícil ele não ter, cara. Assim, esse traquejo de imaginar a consequência. Então, eu acho que teve muita passionalidade envolvida, ou de um lado ou de outro. Aquilo que o Vitor falou dessa questão de uma eventual vontade de poder ali, de uma questão de uma certa vingança, né? Uma coisa assim do tipo, pô, a família não me aceita, e tem aquela coisa do pai, né? Você imagina ali, né? Tipo, o sogro, vamos dizer assim, né? Tipo, se você pensar assim num instinto mais primitivo, entre aspas, mano, você quer matar o chefe da horda primitiva, né, cara? Você quer matar o pai, mano. Você quer, tipo. E pro cara que tinha ali um status inferior, talvez isso pesasse, né? Então a gente
fica às voltas, vamos dizer assim, com todas essas questões. Na verdade, para mim, sinceramente, porque isso nos diz muito mais a respeito a nós, propriamente, do que exatamente a Suzane em si. A Suzane, ela tem o caso dela, ela está cumprindo a pena dela, junto com o Daniel também. E essas pessoas, eu acho que existe, claro, um impacto da opinião pública sobre isso. E eu acho que isso convoca para nós como isso é capaz de acontecer. E é por isso que nos intriga tanto. Né? Até que ponto a gente consegue ir, até que ponto seríamos nós, Suzane ou Daniel. E eu acho que é essa densidade que eu estou dizendo, e que eu acho que é até um pouco cansativa, para ser bem honesto. E com isso eu termino aqui o que eu estou falando. Lê, você quer falar alguma coisa? Eu vou me reservar ao meu direito de me manter em silêncio. Tá muito em voga isso hoje, né, cara? Puta, essa é a frase da semana. Tá na CPI o Leandro, velho. Amparado pelo STF. Fernandinho, por que você acha que a gente está tendo tantos casos de real crimes assim, esse interesse? Quero saber Eu a posso falar sua... uma coisa? Posso falar uma Deve coisa, falar. Vitor? Uma coisa sobre o filme, a questão da escolha das duas versões. E aí eu estou falando de uma escolha como roteirista ou como alguém que escreve a ficção. Isso já foi feito de maneiras muito melhores. É isso que nos deixa um pouco. Um pouco, sei lá, borocochôs com o filme, né? Você fala, nossa, poderia ter sido tão legal, porque brinca com essa coisa da percepção da realidade de cada um ali, né? E ao que parece, eles foram um pouco quadrados ali, né? E tem esse anúncio no começo dos filmes de que foi baseado nos autos e eu não gosto da montagem, na verdade, dos dois filmes. E para exemplificar um pouquinho do que eu estou falando, tem uma série que nem é tão boa, mas que ela é muito boa no sentido dessas duas versões. A primeira temporada ela desliza, que é o The Affair, que agora está no Amazon Prime, que também tem uma questão de crime ali e que tem a narrativa dos personagens que vão aparecendo durante a trama, né? E é tão interessante porque eles colocam o seguinte, né? Tem a versão da mulher e do homem. A maneira como o homem enxerga aquela mulher é diferente da maneira como ela se enxerga. Isso está na montagem. Ela se vê uma pessoa um pouco mais assim, desleixada, entre aspas, um pouco mais largada, um pouco mais deprimida, e ele vê aquela mulher como uma deusa. Ela passa de um jeito maravilhoso, ele adora o cabelo dela, ela está sempre bonita. E na visão dela, ela não tá. E quando ela conta a história, você vê aquela representação dela na caracterização. Que ali existe um pouco, dá para sacar, mas eu acho que poderia ter ido mais fundo. A história ganharia um clima mais interessante. E eu acho que se distanciaria talvez um pouco desse realismo que eles tentam propor ali em alguns momentos. Eu estou usando essa palavra realismo com bastante critério, tá? Mas tornaria mais interessante para quem vê.
de que a visão de uma pessoa sobre determinado acontecimento é diferente, porque a experiência é diferente. E, sei lá, poderia ter pelo menos mudado o filtro, sabe? Já ia ajudar bastante. É isso que eu tinha a comentar. Agora você pode seguir, Vitor, aí você ia desenvolver outro aspecto. Até pegando o que você falou, eu revi recentemente Cenas de um Casamento do Bergman e mostra exatamente isso, né? As duas visões do mesmo casamento. Não tem um crime no fato, né? Mas a gente está falando de duas visões sobre a mesma coisa. E tá rolando uma série, uma refilmagem atualizada no HBO Max, para quem quiser ver. Até proponho que talvez a gente possa fazer essa série aí em comentário em breve também. Fazer até um paralelo do filme do Bergman, que também era uma série e virou um filme, né? E agora essa série nova com a Jessica Chastain e um bonitão aí, que eu esqueci o nome agora. Mas tá super legal, assim, a série. E o filme também mostra exatamente essas duas A série visões. tem o mesmo nome, né? A história de um Sim, casamento. isso. História de um casamento, isso aí, perfeito. Eu ainda não comecei a ver porque eu quero. Ela tá indo toda semana, são 5 episódios igual a série do Bergman, só que atualizada pelo que eu tô lendo aí, o pessoal comentando, tá? Mas eu acho que vale a pena a gente depois tentar vê-lo e comentar aqui. Agora, voltando, Fê, por que você acha que tá rolando tanta esse tesão por real crimes, cara? Você e todo mundo, né? Perguntei para você entrar no jogo aí que você faz tempo que não fala. Porque só para trazer, tem um podcast só sobre true crimes, que é o Modus Operandi da Carol Moreira e da Mabê, que é muito legal. A cada episódio elas falam de um crime real que aconteceu e como aconteceu, e é um podcast que é super relevante, tem muita gente ouvindo, e eu gosto de ouvir também. Eu ouvi também o Praia dos Ossos, que é a história da Angela Diniz, também um caso que aconteceu no Brasil, marcante também, que ela foi assassinada, e daí mostra a reconstrução em podcast também. Sem falar do caso Evandro, que também virou um documentário, né, na Globoplay, que é ótimo também o podcast, mas esse podcast é enorme, tem, sei lá, 50 quase episódios, é muito grande, sobre um caso que, esse sim, aconteceu várias mudanças, igual o Matheus estava falando, não se propôs a mudar nada, esse caso Evandro tá... Derrubaram o Vitor. Cara, será que foi alguém relacionado ao caso Evandro? É isso que nós precisamos discutir aqui, é disso que se trata. Manos, eu não Mas sei. vai falando aí, responda. Vou dar lenha para a provocação do Vitor. Acho que ele voltou. Peraí. Me derrubaram, foram esses crimes reais, agora virtuais, no caso. Foi os governadores lá do caso Evandro. Foi do Paraná, o pessoal do Paraná quis me derrubar. Por quê, Fê? Que você acha que está tendo tanto acesso? Eu falei de podcast, mas se olhar na Netflix, cada semana sai um novo aí. Cara, pandemia. Acho que a pandemia. em uma palavra, Covid-19. Ficar em casa com os filhos, com a família, sabe? Potencialize muito a necessidade de você se livrar dos seus familiares. Então, eu creio que a pandemia... Vi, cara, não sei, é uma puta de uma pergunta, impossível de responder. Eu acho que é um sintoma. Disso eu tenho Fernando, certeza, assim, saca? desculpa te interromper, Fernando. Fala. Desculpa te interromper, mas eu preciso dizer que eu concordo muito com você, cara. Preciso dizer, antes de você continuar. Estamos todos sentindo as mesmas coisas, gente. Estamos ligados por fios invisíveis, assim. Eu acho que é um sintoma, Via. Eu acho que é um sintoma da nossa época, do nosso mundo, assim. E acho que tem um apelo muito grande. As pessoas gostam. Meu irmão é fanático por gente problemática. Meu irmão é fanático.
ele conhece a fossa da fossa, cara, os mais grotescos, sabe? Eu cheguei para ele quando a gente Chama fez, ele aí para participar, velho. quando a gente fez o episódio do Michael Haneke, eu cheguei para ele todo empolgado falando de Funny Games. Mano, ele me olhou assim com uma cara de dó, falou: "Mano, você é moleque, você não é caveira, tá ligado? Você não sabe o que é filme bom mesmo. Sério?" Então ele, cara, eu acho que é uma época, acho que é a nossa época. Vocês sabem que uma referência legal que eu sempre gosto de trazer, que me fez pensar, na verdade, quando eu vi o filme da Carla Dias e do Leonardo Bittencourt lá, é o lance do. Não sei porquê, tá? Não sei porque eu fiz essa associação, mas me veio os irmãos Karamazov, do Dosto. Porque tem um parricídio. No livro tem um parricídio, o Smerdyakov mata o Fyodor porque ele era filho de produto de um estupro, né? Então, e no livro, eu lembro que faz muito tempo que eu li, eu até preciso reler, mas o Dostoiévski em algum momento fala assim, todos desejamos a morte do pai. Todos desejam a morte do pai. Tipo, não é à toa que o Freud, o Matheus pode até falar um pouco mais, gostava tanto do Dosto, né? Terapia salva. Só a terapia salva. Eu nunca cheguei a cogitar a possibilidade de, tipo, ter um ódio tão grande pelos meus familiares a ponto de querer matá-los, assim. Nunca isso aconteceu na minha família. Mas eu não excluo a possibilidade de isso ter acontecido em alguma outra família. Sabe? Por exemplo, a da Richthofen eu acho que é uma forte candidata para que isso acontecesse. Porque o Leonardo Medeiros lá é bem escroto. Bem escroto. E me parece palpável esse cara, sabe? Me parece um cara muito rico, um personagem muito rico, assim, do ponto de vista interno, complexo mesmo. Ele não tá fazendo ali de fora, ele não tá fazendo um papel, ele não tá com uma máscara, acho que aquilo existe, saca? Então, eu acho que é isso, um sintoma da nossa época. E, mano, o ódio que você tem, você vai adquirindo. Não sei explicar, não sei. O que vocês acham? Não tenho muito o que dizer sobre isso, assim. Eu nunca senti isso, sabe? Ô, Fer, eu falei, te interrompi aí tudo até para falar que eu concordo, mas acho que existe a ficção também tem uma capacidade de ser uma espécie de eco da alma, assim, né? E é também um repositório coletivo de imagens, né? E de dinâmica simbólica. Então, a gente tem essa necessidade de viver na ficção certos sentimentos e certas emoções, né? Tem toda até uma literatura que discute a questão do terror, por que a gente gosta de filme de terror, por que a gente gosta de filme de suspense, vamos dizer assim, né? Por que essas emoções nos provocam certas coisas, né? Que demandam, né? Que demandam essa pulsão, como, por exemplo, você citou Freud, como, por exemplo, a pulsão de morte. Tipo, eu sublimo, né? Eu sou capaz de, ao ver um filme, sublimar, por exemplo, a minha agressividade, de certa forma. Tipo, eu vejo a morte no filme, e às vezes, para que eu não mate, vamos dizer. Tipo, é um pouco simplista a comparação, mas nós conseguimos dar vazão a certos sentimentos, intenções e tipo, coisas que acontecem, vamos dizer, internamente pela arte, né? Seja fazendo arte, tipo, fruindo da arte ou discutindo sobre a arte. Isso nos leva, inclusive, ao tema que a gente estava discutindo antes da gravação, que era a questão da crítica, e, enfim, né? E do porquê que a gente busca referências de objetos artísticos ou referências de quem fala sobre esses objetos artísticos. Ou
nós mesmos falamos sobre eles. E para mim, tipo, eu não tô querendo dizer que a arte tem uma função psicológica. Isso seria extremamente redutor. Mas é inegável a gente dizer que, vamos dizer assim, que existe uma conexão, né, simbólica entre aquilo que é produzido e aquele que consome, né? Tipo, existe um laço imaginário da coisa. Nós temos ali um conjunto de elementos narrativos que ecoa na pessoa, assim. E ecoa de um jeito ou de outro. Assim, não deixa de ser produção, não deixa de ser comercialização, não deixa de ser commodity, e às vezes também são coisas que, vamos dizer assim, produzem um efeito de alavancagem social, assim. Tipo, quantos não foram os movimentos artísticos ou os momentos que provocaram algumas mudanças sociais de comportamento ou de transformações mais diretas? Então, acho que existe uma conexão nossa com a ficção. Por isso que eu acho que você falou aí do Corona não tem tudo a ver. A gente revisitou com a pandemia a nossa interioridade, vamos dizer, a nossa história, e também as nossas dinâmicas e histórias familiares, como nunca fizemos, talvez, sei lá em quanto tempo. Né? Mas na história recente, eu acho que esse é o momento. Assim. Então, as pessoas, ela talvez sublimem um pouco ao buscar por isso. Assim. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, que eu acho que eu talvez tenha um pouco aí, talvez não seja tão fanático quanto seu irmão, por esse tipo de conteúdo, mas eu gosto de ficar vendo esse drama, essa trama psicológica e as tramas policiais envolvidas. Né? Porque, tipo, não tem resolução, né, gente? Esses casos todos não têm resolução. São coisas que ficam girando aí na nossa cabeça, porque simplesmente a gente não está diretamente implicado. Né? Se a gente estivesse diretamente implicado, a gente não estaria aqui tentando analisar tanto. Assim. A gente estava tentando simplesmente se safar ou se livrar da dor e da angústia que restou de uma situação terrível como essa todas. Né? Mas algo nos leva a isso, né? Algo nos leva a isso. Assim como algo nos leva ao Dostoiévski. Né? Eu acho que é, tipo, a referência que você traz do Dostoiévski é fundamental, assim, né? Porque traz, de fato, à tona essa situação, assim. Tem uma passagem que aquele escritor que eu gosto muito, também cita do Dostoiévski, né? Comenta que eu não sei qual que é a obra exatamente do Dostoiévski, mas que é um filho, criança, que vê o pai sendo espancado. Então, tipo, tem certas cenas, né? Para usar um termo sem nenhum tipo de. Tipo, sem nenhuma afetação, mas para usar um termo lacaniano, cena. Tipo, existem cenas que elas nos marcam, assim, né, cara? E elas tipo, ecoam por muito tempo. E eu acho que esses filmes eles trazem cenas que marcaram outras pessoas, sabe? Tipo, eles trazem as cenas das outras pessoas e dessas histórias. E eu acho que quando a gente vê essas cenas, a gente de alguma forma volta para as nossas cenas, né? Mesmo que isso seja superficial, mesmo que isso não represente nenhum tipo de mudança, enfim, de ressignificação nem nada. Né? Eu acho que de algum modo a gente navega por isso, assim, por algum motivo. E você, Lei, que você tá com essa cara aí de que tá olhando assim, nossa, o vídeo já tem 1 hora, eu tô fudido para editar. Fala você alguma coisa. Respondendo a pergunta do Vitor, dessa coisa, desse interesse pelas true stories, assim, porque eu penso que uma boa ficção
ela precisa desse aval da realidade. O aval no sentido de até referencial é importante. E quando você tem ali uma história que foi absolutamente difundida e você pode, como o Matheus até fala, criar uma história que deixe mais arestas sobre aquele caso, aí você tem um bom roteiro, você tem esse interesse das pessoas. Então, eu acho que o cinema é uma arte que, num geral, desde que a gente, há muito tempo, ele é bastante realista, né? Ele traz uma forma de que você tem que sentir que ali está acontecendo uma verdade, bem entre aspas, né? Você tem que ser envolvido por aquilo. E se você já foi envolvido por uma história anterior, você vai querer, acredito que, ver o que ainda tem-se a dizer sobre aquilo, né? Como aquele ator interpretaria aquele personagem, né? Como aquela cena de fato aconteceu. É isso. Eu acho que é simples assim. Por isso que as pessoas veem filmes que são baseados ou, né, em histórias de crime, que aqui é o caso, ou na vida de alguém que de fato existiu, né? Nasceu e morreu enquanto gente, né? Aí você pega o fenômeno de filmes biográficos que são ficcionados, né? E são tantos, porque esse aval retomando esse aval da realidade, ele é muito importante para a ficção. Faz as pessoas se aproximarem um pouco mais, no sentido de que às vezes, quando você está muito na ficção, sem uma referência de realidade ali muito forte, você se distancia das pessoas, né, na sua ficção. Então, eu acho que é isso que as pessoas querem, de fato, enxergar quando olham uma obra. Mais ou menos por aí. Vitor, a gente estava Eu tava ouvindo destrinchando tudo. novelo que você abriu aí, cara. E a gente chegou a algumas conclusões, ou que são. Bom, as pessoas matam umas às outras agora mais na pandemia, por causa da pandemia. Minha avaliação, o do Matheus é por causa do Lacan, que o pessoal não gosta do Lacan, e o do Leandro é que o pessoal ressignifica o retorno da obra do mesmo. Basicamente isso. Melhor resposta possível, gente. E você? Ótimo. Por que você acha que essas coisas como o caso da Richthofen acontecem? Não, porque acontecem porque é algo muito fora da casinha, velho. Tanto que a gente não tem tantas incursões assim, ou tão midiáticas de alguma forma. Mas o filme acabou me remetendo a pensar sobre isso e a pensar em como cuidar dos meus filhos. Porque são duas famílias tão diferentes, e eu falo, não que uma esteja certa ou a outra esteja certa, não tem certo nem errado. Mas para onde eu vou cuidar da Lorena, do Caetano? Não para que eles não me matem ou para que eu não incentive eles a matar ninguém. Óbvio, estou exagerando de forma gigantesca toda a pergunta, mas uma família super amorosa, igual a do Daniel, uma família rígida e mais com mais possibilidades e bens da Suzane. Óbvio que talvez o meio termo seja a melhor resposta, que acho que o filme é um meio termo, então não sei se é real. O meio termo talvez não seja a melhor saída. Então, Isso, Vitor, é uma coisa que o filme acerta, eu acho. Tudo está normal até que alguma coisa acontece. Isso é muito interessante, porque ali, bom, são famílias que dentro da classe social, etc, etc, elas são padrão.
né? Chega a ser um clichê de família, né? As duas. E tudo está ok, estamos seguindo aqui nossas regras, nossos preceitos, nossas morais, até que algo começa a destoar. E onde isso pode chegar? Acho que, nesse sentido, acho que o filme mostra alguma coisa por aí. E também eu acho que a gente já hipervalorizou esse filme, né? A gente podia ir para o top. Deixa eu só falar uma coisa antes, Lê. Eu diria que o problema ali foi a maconha também. Maconha. Aquela maconhinha foi a Tá certo. porta para outras drogas para a menina matar os pais, sabe? E as companhias, né? Amizade, o namoro, esse namorado. Não pode namorar. Acho que tem que partir desse princípio, velho. Tem que namorar com gente igual a gente. Não consigo nem falar isso sério, velho. É o alto amor. Eu continuo reforçando a ideia de que a gente tem que ir para o top. Vamos pro top. Tô contigo, Leandro. Então Bom, vamos lá, né? Vou fazer as honras do top, então vamos lá. Então chegamos à hora fatídica. O top filmes ou séries ou o que for de True Crimes. O Leandro tá ávido por falar, eu vou deixar o Leandro falar primeiro hoje. O Leandro é sempre o último, eu vou deixar o Leandro falar hoje, primeiro. Então, vou eu primeiro. Top 3 filmes True Crimes, né? Esses filmes baseados em crimes reais. Eu vou citar 3 brasileiros. 3 filmes brasileiros. Última Parada 174, na minha não podia faltar, do Bruno Barreto, que traz 2 crimes em um filme só. Porque ele passa pela chacina da Candelária e chega ao aquele, nossa, e aquilo é absurdo, né? Assim, pensar na possibilidade de você estar dentro de um ônibus naquela situação é absolutamente, sei lá, aterrorizador, eu não sei. E aí ele traz muito a visão e a história do criminoso, num outro viés bastante diferente até desse a menina ou o menino que matou os pais ou matou meus pais, que a gente está comentando. E aí, só para dar um plus, né? É um filme que também você pode ver 2 visões, porque tem o documentário do José Padilha, que também vale a pena ver. São 2 visões de diretores diferentes sobre o mesmo fato e com maneiras de conduzir o filme diferentes, já que a Última Parada do Bruno Barreto é uma ficção e o do José Padilha e o Felipe Lacerda é um documentário. O segundo é O Bandido da Luz Vermelha, o primeiro, do Luiz Ganzella, que eu não sei quando isso vai ao ar, mas está disponível no Cine Sesc. No Cine Sesc estão disponíveis os 2 Bandidos da Luz Vermelha. Esse primeiro, que é a obra-prima, é um dos filmes que vai estar lá na lista dos melhores filmes brasileiros, com certeza, porque ele não traz só o contexto do crime, ele traz muita questão do contexto político, social, econômico, e muito forte. E uma questão de natureza humana ali também muito, muito legal. É muito bom esse filme e merece ser visto. É um filme de 68, preto e branco, mas não precisa de paciência para ver, não. É só dar o play e ir até o final. O terceiro, a gente já comentou aqui no blog, no podcast, também não podia faltar, porque é um dos melhores filmes um dos melhores documentários brasileiros de todos os tempos, que é o Cabra Marcado para Morrer. Que está aí na nossa lista de podcasts, você pode acessar, e traz essa ideia de um crime que também é social, né?
são os latifundiários que mandam matar aquele líder campesino. E a partir daí se dá uma ficção que o Coutinho tenta filmar e que, por conta de questões políticas, é interrompida e que aí vira um documentário sobre aquela ficção, o que só daí é genial essa abordagem. 3 filmes brasileiros, True Crime. True Crime ou True Crimes? Tanto faz, né? Depende de quantos crimes são, né? Fernando, quero a sua lista agora. Beleza. Deixa eu só complementar. Eu lembro do ônibus 74 e do A Última Parada. A gente chegou a ver no cinema juntos. A Última Parada, né? A gente foi um dos primeiros filmes que a gente comentou no blog. Esse filme, sei lá, 10, 12 anos atrás, acho. Fala aí, Fê. Tava o ônibus 174, eu achei que eu fosse arrasar com essa opção, mas eu vi que não, né? Também ver depois do Leandro tem sempre seus custos. Vamos lá. Eu escolhi 2 filmes, portanto, a minha lista não vai ter 3. E um é brasileiro, que chama VIPs, Histórias Reais de um Mentiroso, só que isso não é True Crime. É True Crime sim, né? Porque o cara, né? E tem o Wagner Moura, só por isso já daria, tá ligado? 8,5 pra cima, foda-se os que pensam o contrário a mim. Colocou o Wagner Moura ou o Lázaro Ramos na parada, velho, pra mim já vai ser filme bom. Porque eu gosto de ator e não ligo tanto pra diretor. Inclusive, só uma coisa, um adendo aqui. Muito fora de tudo. O diretor desse filme é o Maurício Essa. Mano, ele manda pra caralho em videoclipe, cara. Ele fez Diários do Detento, mano. Ele é formado em cinema na FAAP, ele dá aula na academia lá de cinema e tal, tá ligado? Ele manja pra caralho de música, então. Então é um cara bom. Maurício, se você estiver ouvindo aí, se quiser me seguir lá no Insta, eu te sigo também, a gente troca ideia. Valeu. A gente vai se dar bem. Se liga. E o outro, meu top 2, cara, é o Selvagem, Selvagem País. Wild Wild Country. E fala sobre o Rajneesh, que é muito legal. É um seriado, na verdade, não é nem um filme, mas é deslumbrante do ponto de vista cinematográfico. Assim. E tem uma história muito legal também, que Rajneesh era ultra, ultra, ultra capitalista. Então, era um guru indiano que amava o dólar no bolso dele. Ele tinha 19 Rolls Royce na garagem. 19. Esse é o número. São esses 2. E você, Matheus, o que você tem aí de top 3? Legal, gente. Top 3 bem enxuto aqui. Vou começar com uma série que eu acho que vale muito a pena ser vista, está disponível no Netflix, e se chama O Paraíso e a Serpente, que conta a história de um francês, quer dizer, na verdade ele era mestiço, né? Uma mistura entre francês e indonésio, né? Não sei se é assim que se diz, mas esse cara ele era um puto de um trambiqueiro no Sudeste Asiático e ele fazia uns esquemas assim para ludibriar uma galera que era meio hippie, uns mochileiros, uns viajantes, e passou um tempão fazendo isso. O pessoal passa um tempão tentando pegar ele. E tem também umas questões de como funciona a sociedade da Indonésia, da Tailândia, daqueles espaços ali do Sudeste Asiático, como que são as coisas na Europa. Tem envolvimento de alguns diplomatas, embaixadores. O Fernando ia gostar desse enredo, que é bem diplomática a questão, inclusive, que se passa ali. Vale muito a pena ver, você vai ficar grudado na tela do episódio 1, do início do episódio 1 até o final do último episódio. Vale muito a pena. Matheus, Oi. É o Serpente e o quê? O Paraíso e a Serpente. Boa. Bom, na sequência, tipo, o Vitor já mencionou, mas não tem como, né? Podcast Praia dos Ossos.
show, narração, produção impecável, delicioso de ouvir, super interessante as análises, e com um trabalho jornalístico fodido, né? Assim, do meu ponto de vista, assim, de que não entende nada de jornalismo, com o público, assim, muito legal de ouvir a pesquisa que eles fizeram, a maneira como é contado e como a documentação desse material vem à tona no podcast. Está disponível. Deve estar em outras plataformas também, mas no Spotify você encontra lá. Vale bastante a pena. E por último, um classicão aí, um longa-metragem, que para mim também filmaço. Prenda-me se for capaz. Que também é uma história muito sui generis. E eu acho que casa bem aí com. São muitas possibilidades, né, na verdade. Muitos tipos de true crimes e muitas formas de serem retratados em produções audiovisuais. Olha, o pessoal se empenhou brilhantemente. Ô Fê, só para falar, o VIPs também tem o documentário sobre o caso lá. Então, ele é mais ou menos a mesma lógica do ônibus. 174 também tem as duas visões, a documentário e a ficção. Com brilhante Wagner Moura, 8,5 para cima, não é isso? É isso aí. Eu trouxe 3 opções. Uma série, que é a Máfia dos Tigres, que tá no Netflix também. Conta a história de um cara que quer construir um zoológico e tem tipo crime com os animais, tem crimes com pessoas, mortes, é um negócio surreal. Vai sair até a segunda temporada agora, que vai contar mais a prisão já do Joe, que é esse cara excêntrico, digamos assim, que quer ter um zoológico. Então, assim, só o cara que quer ter um zoológico, ele já merecia ser preso. Vamos partir desse princípio, né? Qualquer lógica de ficar prendendo animaizinhos. Mas vamos lá. Na Netflix está disponível, tá? Eu vou falar do Polytechnique, do Denis Villeneuve, que é o diretor do Duna, que vai sair aí daqui a pouquinho. É um filme que conta a história de um massacre que aconteceu na Escola Politécnica de Montreal, em 1989. Um pouquinho, sei lá, parecido com o Elefante, do Gus Van Sant, né? Que também é uma ótima opção. Só que esse é um filme mais alternativo, no branco e preto, bem bonito, assim, é um dos primeiros filmes do Villeneuve, que é um ótimo diretor. Tem Incêndios, tem daí A Chegada, Os Suspeitos, tem vários filmaços muito bons. Eu acho um diretor dos melhores da atualidade, e esse é um dos primeiros dele quando ele ainda estava no Canadá, né? Ele é canadense, daí agora ele já está em Hollywood filmando Duna. Esse Duna aqui talvez seja melhor que o de Jodorowsky, não sei, talvez não. E o último é um brasileiro, O Lobo Atrás da Porta, que é um dos melhores filmes brasileiros dos últimos tempos para mim. Filmaço, né, com a Leal, né? Qual é o nome dela? Gente do céu, fugiu o nome dela. Leandro Leal? Leandra Leal. Ela que faz a Rosa, que é essa mulher que mata a filha do amante. E é uma história de 69, a real, né? O filme é de 2013 e é um filmaço, porque conta uma história real, né? Desse caso da Rosa. E ele é muito bem construído com Milen Cortaz, tem um baita elenco ferrado, muito bom. Filmaço, para mim é um dos melhores filmes nacionais dos últimos tempos, assim. E conta uma história dessa versão dela e também faz um contraponto da versão do Millie, no caso, do pai da criança, que é o que está traindo a mulher, e daí ele tenta fingir que não está envolvido, e não está envolvido mesmo, e daí tem toda a história que acontece da Rosa, que é uma história real. É até surpreendente. Quando eu fui ver o filme no cinema, eu falei, puta, filmaço, né? Daí eu fui ver que é uma história real, eu falei, é mais foda ainda, porque me passava a angústia daquela história. Acho que é o mais próximo do que a gente falou tudo, né, durante
podcast todo, é isso, é passar essa emoção, né? Essa emoção de ter algo que aconteceu e a gente ou se identificar ou rejeitar de uma forma cabal, assim, do que a gente está vendo ali. Mas é um filmaço, vale muito a pena. Então eu fiquei com essas 3 opções. Falei dos podcasts aí, o Mama até falou da Praia dos Ossos, que é ótimo também. Caso Evandro também é muito bom, vale muito a pena também. Então é isso, ficamos aí, né? Vamos encerrando, certo? Ouvi. Fala aí. Então, o Lobo Atrás da Porta tá no Netflix também? Eu acho que tá no Globoplay, cara. Como filme nacional normalmente fica no Globoplay por conta da Globo, né? Que é a produtora. Eu acho que tem até essa vertente aí da Globoplay, tem muito filme nacional, que é uma coisa que é legal de ter uma plataforma aí que tem bastante coisa nacional. E por falar, só eu quero fazer um enredo final. A Ilana Casoy, que é a roteirista dos 2 filmes que a gente comentou hoje, ela é a roteirista do Bom Dia Verônica, da Netflix. E ela tá fazendo a 2ª temporada agora. Ela é uma baita escritora, né? Ela é escritora mesmo. E ela participou das investigações do caso da Suzane von Richthofen, né? E do Daniel Cravinhos. Por isso que ela acabou se baseando exatamente nos fatos que ela viu lá da investigação. Ela tem vários livros sobre esse tipo de assunto, sobre crimes. Ela é uma especialista, ela só escreve livros de crimes e vale muito a pena ouvir ela falar, assim. Ela é uma pessoa bem... parece uma delegadona, assim, falando, sabe? Ela é bem interessante, ela é bem fluida de falar, então se vocês acharem, ela deu entrevista para vários podcasts, várias entrevistas aí, ela é super legal. Ilana Casoy é o nome dela. Então é isso, encerramos? Então encerra aí, Matheus. Você iniciou naquele tom Gil Gomes, então termine no Gil Gomes também. Bom, legal, gente. Que bom que estivemos aqui para falar de mais um ou 2 filmes. Espero que vocês tenham gostado. Já que eu não disse bom dia, boa tarde, boa noite, eu digo boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, para quem nos deixa. Espero que a gente possa se encontrar novamente para tentar desvendar novos problemas e novas questões da humanidade. Muito bom esse final, gostei, Matheus. Quando você joga assim para a humanidade, sempre dá certo. Você é a Ara, assim, sabe? Tá voando.